Pessoal, a gente já falou sobre whey, né, os tipos de whey, e vamos falar um pouco agora dos suplementos. Claro que não dá para a gente falar tudo, mas vamos abordar alguns muito importantes que as pessoas têm muitos conceitos distorcidos. A mais importante é a creatina. Por que a creatina? A creatina, ela é o transportador de ATP no músculo. Então, a contração muscular, ela ocorre utilizando aquele glicogênio que a gente viu. O glicogênio, ele sofre uma quebra e o produto final que a gente vai utilizar é o ATP, tá? É o fosfato, é o P desse ATP. Esse P, que é esse fosfato, é transportado pela creatina. É a creatina fosfato. Então, essa creatina tem a função de transportar energia nos nossos músculos. Quando você ingere carne vermelha, por exemplo, claro, tem ali creatina, a gente faz ingestão de creatina, mas a suplementação é porque nós estamos acreditando que você vai aumentar a sua demanda, você vai aumentar os treinos, você vai aumentar seus objetivos, e aí se faz necessário, sim, uma suplementação para melhorar seu desempenho muscular. É mito dizer que a creatina promove retenção, tá? A creatina não promove essa retenção. Não, eu estou inchado por causa da creatina. Você está inchado porque você está fazendo coisa errada, ok? Um que eu quero falar, a glutamina. A glutamina eu não prescrevo. As pessoas costumam falar que a glutamina tem uma função imunológica. Eu, como imunologista também, posso dizer para vocês, não. A função imunológica da glutamina seria possível se ela fosse parenteral, se ela fosse na veia. Mas em pó ingerido, definitivamente a glutamina não tem cientificamente como a gente dizer que ela tenha efeito imunológico. Então, por que algumas pessoas usam glutamina? Ela tem uma capacidade de regenerar enterócitos, de melhorar as células intestinais. A glutamina pode ser usada em alguns casos para as pessoas que estão com desbiose, estão com diarreias por estar tomando whey, por estar mudando a alimentação, aquela indicação específica. Mas a glutamina ela tem um problema. Ela aumenta a replicação celular. Ela aumenta a multiplicação de suas células. Isso pode ser bom, mas pode ser péssimo se você tiver uma formação de célula incorreta, de célula ruim, de célula tumoral. Você pode acelerar tumores com o uso de glutamina. Então, os benefícios são muito pequenos pelos riscos que você corre fazendo o uso. Tudo bem sobre glutamina? Aí vem os pré-treinos. Esses aqui são fantásticos, mas eles matam mais do que anabolizantes, porque as pessoas usam de forma indiscriminada e de forma errada. Dentro dos pré-treinos tem alguns com cafeína. A cafeína é super legal, é um estimulante. A gente faz uso no dia a dia, né? Para quem bebe café, eu preciso de um café para me manter acordado. A cafeína tem essa função. Atenção, pessoas que têm distúrbios de sono, têm dificuldade para dormir. A cafeína atrapalha, sim, o seu sono, tá? Então nós temos que ver qual dose você pode usar e se você pode usar um pré-treino com presença ou não de cafeína. O DMAA. Gente, DMAA, ele é um termogênico. Inclusive, ele é proibido no Brasil. Qual a função do termogênico, para vocês entenderem? Termogênese é criar temperatura, é aumentar temperatura corporal. Porém, veja bem, quando você toma, você arruma uma suadeira, você arruma aquele corpo ruim, aquele negócio parecendo que está passando mal. O que é perigoso no termogênico, no caso o DMAA? Ele aumenta a sua perda de líquido durante o treino. Não vou nem falar só água, você perde eletrólitos também que são importantes, né? Você perde sódio, você perde um monte de coisa que é importante para a sua contração muscular, o cálcio, o magnésio. Mas vamos entender. O termogênico, ele eleva a sua temperatura corporal, tá? Por quê? Porque faz você perder muito líquido. Para cada 1% do seu peso que você perde de líquido, então uma pessoa de 70 quilos que perdeu 700 ml de suor durante o treino, ela aumenta em torno de 0,4 graus 0,4 graus centígrados, tá? 0,4 graus Celsius. Então, essa pessoa que perdeu 1.400 com 70 quilos, ela elevou 0,8. Você entende que ela pode ir elevando essa temperatura e entrar num estágio febril? E a febre, ela é catabólica? Então, durante o treino, você pode promover lesões neurológicas, promover lesões renais, você pode promover perdas musculares, catabolismo, por causa de elevações de temperatura, sem falar que existem estudos de AVC,
hemorrágico associado ao uso de DMAA. Então eu sou contra, na verdade a legislação brasileira é contra, tá bom? Nós temos lá a betalanina eu gosto pra caramba, é um vasodilatador, mas eu quero que vocês entendam, eu já fiz vários vídeos sobre isso. O vasodilatador não é para subir essas veias, o vasodilatador é para dilatar suas veias e levar até o músculo sangue para promover a contração muscular e citocinas para promover a recuperação desse músculo, porque a gente sabe que a recuperação muscular é que faz o músculo crescer e não simplesmente o treino. O vasodilatador tem essa função, mas não é a função de subir veia no seu braço, não, tá? Isso aí vai acontecer quando você estiver vasodilatado e com pouca gordura no corpo, porque com percentual de gordura alto, veia não vai aparecer, tudo bem? Vamos falar sobre a taurina, arginina, são aminoácidos que têm função anti-inflamatória, de melhorar o metabolismo da glicose, de outros aminoácidos, e podem estar presentes, sim, em pré-treinos. Então os pré-treinos, eles são bons, mas cada pessoa precisa saber se ela pode, primeiro do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista renal, neurológico, do sono, claro, e precisa saber se naquele momento que ele está ingressando na atividade física, é um sedentário, está acima do peso, ela precisa de um pré-treino? Ela precisa acelerar a frequência cardíaca? Ela precisa correr o risco de não dormir bem, porque o emagrecimento depende de um sono bom, nós vamos falar sobre isso também, tá bom? Por fim, vamos falar da suplementação dos aminoácidos. Os aminoácidos, eu sou contra a suplementação, tá? Porque, opa, quase caiu. Porque suplementar aminoácidos, o que a gente precisa entender? Quando a gente come proteínas, a gente está ingerindo aminoácidos. Nós temos os aminoácidos essenciais e os naturais, aqueles que a gente produz, tá? E aqueles que a gente precisa ingerir. Em outro momento, para as pessoas que têm interesse bioquímico da história, a gente pode falar sobre isso. Mas aqui vai ter muita gente que não entende de forma técnica, fica difícil entrar em detalhes. Mas para vocês entenderem um pouco, quando a gente compra um aminoácido para suplementar, ele pode ter uma proporção de 10 para 1 para 1, 8 para 1 para 1, 4 para 1 para 1. O que é isso? É a proporção dos aminoácidos que vem. E a maioria deles vem com muito mais de leucina. E a leucina, ela tem um poder cetogênico, ela tem um poder de oxidação celular, de envelhecimento celular, de adoecimento, tem um poder de prejudicar o seu sono, nós vamos falar sobre sono depois. A suplementação de aminoácidos pode gerar perda muscular se você estiver fazendo muita ingestão através do whey que você já toma, já tem aminoácidos, através da carne que você come tem aminoácidos, do frango que você come. Então é importante a gente entender que suplementar não é para você tomar o máximo possível, é para você tomar o necessário para aquele projeto. Tudo bem sobre os suplementos?